Com a palavra, Guilherme Menga. Só para não esquecer, está anotado ali. Vamos começar agradecendo. Mesmo porque se a palestra for ruim depois, já está tudo agradecido mesmo. Tá, tudo certo. Obrigado, Diatipo, organização, galera que está aí suando, pelo convite, por aceitar o meu autoconvite também, minha proposta. As coisas se encontraram. Obrigado pela confiança. Obrigado, Sus, minha esposa, que está ouvindo essa palestra e as suas 50 ou 60 variações dela nos últimos 2 meses. Se eu estou ficando maluco, ela está quase. Obrigado, valeu a paciência. A partir de agora, eu vou falar menos sobre essa palestra. E o meu assunto é um pouco ambicioso, talvez. Mas vamos começar do começo. Mais ou menos ali em 2007, eu achei que nessa época, a coisa mais legal que tinha na internet, na época era tudo mato ainda lá, né? Ali onde o Facebook, a gente jogava futebol, fazia um campinho. E o Orkut era a coisa mais legal que tinha. Uma dessas comunidades era minha, vocês vão ter que adivinhar qual. YouTube era feio, Fotolog, não existia Instagram, só existia o Fotolog, e era feio também. Não tinha nada de caligrafia nessa época. E por algum motivo, eu decidi que eu ia aprender caligrafia. Na verdade, acho que eu quis desenhar uma fonte, mas isso passou, por enquanto. E aí eu fiz uma pena de bambu, eu fiz uma cola pen baseada num tutorial que eu encontrei no site da Silvia Cordeiro. E, enfim, no ano seguinte, 2008, eu tive a oportunidade de fazer 2 módulos com a nossa querida mestra Andréa Branco. E aí, quando eu vi essa foto, eu pensei, Jesus! Difícil confiar, né? Mas tudo bem. E aí, em 2013, eu criei coragem e assumi a caligrafia como profissão também. Abandonei o web design. E cá estamos, 3 anos depois. Se você quiser ver os meus trabalhos, ouvir falar sobre eles, conversa comigo. Essa palestra hoje não é a respeito dos meus trabalhos. Pode me seguir no Instagram, no Behance, onde for. A minha questão hoje é uma questão que eu tenho lidado bastante no último ano. O que é a caligrafia hoje, afinal de contas? Porque assim, caligrafia, você fala, caligrafia todo mundo sabe. Vem do grego, cali, grafo, escrita bonita, blá, blá, blá. Tá. Mas quando você fala caligrafia, existem basicamente 2 imagens que vêm na cabeça das pessoas. Um belo manuscrito iluminado, medieval, que ninguém nunca viu na vida, mas sabe que existe, ou dizem que existe. Ou então, aquela pessoa que faz convite, né, escreve o nome dos convidados no convite de casamento. E, ok, essas 2 imagens já foram ou fazem parte também do significado do que é caligrafia, mas não é o todo. E na longa história da caligrafia, das letras se desenvolvendo, e eu adoraria muito poder ver as minhas notas aqui, porque está difícil, a gente chega lá. As letras evoluíram, a caligrafia evoluiu, e o significado dela mudou. Começou a mudar principalmente a partir do século XV. Porque o que aconteceu no século XV? 2 coisas. A primeira delas é que surgiu esse estilo caligráfico, chamado letra antiqua, ou que a gente conhece hoje como minúscula humanista. E esse estilo caligráfico, que é a cursiva humanista, que deu origem à chancelaresca e ao nosso alfabeto itálico, como a gente conhece hoje. Né? A segunda coisa que aconteceu nessa mesma época foi a invenção ou o desenvolvimento do Gutenberg. Aparentemente, nesse momento, o livro começou a dar em árvore e, em pouco tempo, a imprensa se desenvolveu, a prensa se desenvolveu e se espalhou pela Europa, atingindo rapidamente o mundo inteiro. E aí o Henrique Nardi decidiu fazer o Diatipo e aqui a gente está.
Essa é a história da tipografia. Para quem não tem nenhum tempo. Só que assim, a primeira coisa que aconteceu, que foi a invenção do desenvolvimento dessa letra minúscula, ela deu origem aos tipos renascentistas, Jenson, Garamond, inspirou, né, esses tipos. O design do livro, o design do texto se transformou nessa época por causa do pensamento renascentista. A estética mudou, correto? E a segunda coisa que aconteceu, ó o spoiler, como disse nosso amigo, a invenção da prensa tirou o fardo da caligrafia de ser a única forma de registro e transmissão de informação escrita oficial. E a partir daqui, do século XV, a caligrafia estava liberada. Mas, como a história é cheia de altos e baixos, não foi exatamente assim que aconteceu, ela quase morreu. E ali, depois de muitos percalços, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, surgem duas personalidades muito queridas. A primeira é Edward Johnston e Rudolf Koch. O primeiro na Inglaterra, o segundo na Alemanha. Comecinho ali do século XX, tá? Tiveram outros nomes também, mas esses são os que eu decidi focar, porque é assim que funciona. Edward Johnston, ele era um tradicionalista, basicamente. O papel dele mais significativo foi redescobrir a ponta quadrada como autora, né, como uma ferramenta geradora do nosso alfabeto. Para você ter uma ideia, na época dele, ali no século XIX, o conhecimento, a ideia que se tinha de consenso é que as letras góticas elas eram desenhadas a partir do seu outline, nos manuscritos medievais. A ponta quadrada não passava pela cabeça deles, porque a escrita, a caligrafia, por mais que muita gente escrevesse, a caligrafia dominante era a ponta de bico flexível. E ele redescobriu isso, mas ele tinha um pensamento extremamente tradicional. Ele dizia que o calígrafo ele é escravo do texto. Então, a função do calígrafo é transmitir a informação. Já Rudolf Koch, como vocês podem ver, tinha uma abordagem não completamente diferente, mas muito diferente. Ele e a escola alemã valorizavam a expressão pessoal e eles buscavam de formas experimentais, com materiais diferentes, suportes diferentes e, enfim, levar o texto, levar o alfabeto ao seu máximo de expressão gráfica possível. Eles queriam saber até onde a gente consegue chegar com essas letrinhas aí. E, bem, ok. Só que essa tradição, essa coisa do texto como sendo a responsabilidade da caligrafia de transmitir a informação, ela é uma coisa muito ocidental. No Oriente, certo? Na caligrafia chinesa, na caligrafia japonesa, o papel da caligrafia não é apenas transmitir uma informação, não é apenas que você leia um texto, mas, muito mais do que isso, ela tem nuances. Esse é um artista chamado Yoshi Inoue. Ela tem nuances, principalmente para o olho treinado, que acrescentam novas camadas de interpretação para o texto. É mais ou menos o seguinte, se eu fosse fazer um paralelo, a caligrafia oriental sempre foi mais ou menos como falar com alguém pessoalmente. Você tem ênfase, você tem entonação, você tem gesto, como eu estou fazendo aqui para não ficar tão travado. Você tem sutilezas que te ajudam a interpretar o que a outra pessoa está falando. Essa é a filosofia da caligrafia oriental. No fim das contas, o texto não é tão importante como ele é escrito. Ou, como ele é escrito, é mais importante até do que está escrito. Então, quando eu falo essa coisa da caligrafia como sendo escrava do texto e tudo mais, é uma tradição muito ocidental. Só que depois dos anos 50, acabou a guerra, e aparentemente os Estados Unidos descobriram que o Japão existia, várias dessas filosofias orientais a respeito de caligrafia, e até estética, e né, essa coisa da expressão, começaram a entrar na cultura americana e influenciou fortemente um movimento artístico americano chamado o expressionismo abstrato. O
artista mais conhecido desse movimento é o Jackson Pollock, Jackson, em homenagem ao nosso caro amigo Jackson Alves, Jairo. Mas existem, obviamente, outros artistas, e eu quero apontar dois deles que eu gosto muito. Um deles, Bradley Walker Tomlin, que, apesar de não serem calígrafos, tá? Eu quero deixar isso muito claro, são artistas plásticos, são pintores, escultores, eles não são calígrafos, mas pela influência oriental que eles estavam vivendo naquele momento, eles agregaram, né, começaram a utilizar algumas dessas ideias caligráficas, principalmente inspiradas pelo Oriente, nas suas artes. Então, esse quadro, apesar de não ser feito por um calígrafo, é extremamente caligráfico. E Franz Klein, que foi, na verdade, professor de muitos deles. Alguns anos mais tarde, um artista que eu gosto demais, chamado Cy Twombly, também americano, inspirado por essa escola e outras, tem um trabalho extremamente caligráfico, apesar de não necessariamente não ser um calígrafo. E eles, de certa forma, revolucionaram, né, esse pedaço da arte. E nessa época também, pós-guerra, vários artistas caligráficos, dessa vez, começaram a explorar as possibilidades da caligrafia, cada vez mais. Por quê? Bom, a tipografia estava correndo solta. Era mais fácil do que nunca você imprimir alguma coisa usando uma tipografia. Então, os artistas olharam e falaram, pô, para que eu vou ficar fazendo exatamente o que a fonte faz? Vamos ver o que eu consigo fazer e que a fonte não faz? Esse é Friedrich Poppel, alemão. Alguns alemães eu vou mostrar aqui para vocês. Ele foi um dos pais da Rolling Pen. E se você usa uma cola pen hoje, é em grande parte por causa dele. Extremamente experimental e expressivo. Werner Schneider. Se o Poppel inventou a ideia de usar Rolling Pen, Werner Schneider levou para um outro nível a coisa. E eu fiz questão de mostrar algumas coisas mais variadas para vocês entenderem que não são calígrafos simplesmente que piraram. E eles são treinados classicamente, eles entendem como que a letra funciona, como é feita. Eles têm um estudo clássico e tradicional. Mas a compreensão mudou. A compreensão do papel da caligrafia, da necessidade do para que você usa a caligrafia mudou. E era isso que eles estavam explorando. Aqui, Gottfried Pott, desculpa, me perdoem. Ele era musicista. E isso aparece claramente nos trabalhos dele. Hans Joachim Burger, preciso falar esse nome certo, senão eu ponho em casa. Ele tem um livro chamado The Calligraphic Line, e a teoria dele corre toda em cima de um conceito: a escrita como imagem. Então, ele distorce as letras, ele trabalha a interpretação daquilo que ele está escrevendo, mais ou menos como os japoneses, os chineses e os árabes já vêm fazendo a vida inteira. Para ele isso era uma novidade, para a gente às vezes é uma novidade também. E ele escreveu um livro, um tratado a respeito disso. Esse livro ele escreveu, se não me engano, na década de 60 e imprimiu por conta própria. Só em 97 ele foi traduzido por esse cara aqui, chamado Brody Neuenschwander, que apesar do nome ele é americano, que tem um trabalho também extremamente experimental. Trabalha em mídias diferentes, suportes variados. Yves Leterme, que tem um traço gestual maravilhoso. E aí, Yves Leterme começa também a levar a caligrafia de volta para artes plásticas. Então, ele faz pinturas encáusticas e, enfim, misturando o traço caligráfico e a caligrafia em si, interpretando o texto e, enfim, explorando as possibilidades. Thomas Ingmayer, ele cria alfabetos, apesar de ele ainda usa o alfabeto romano, mas ele cria desenhos que interpretam que ajudam você a interpretar aquilo que está sendo escrito, mesmo que você não necessariamente consiga ler
você ainda assim consegue interpretar o texto. Claude Mediavilla, que também escreveu um livro chamado Calligraphy, que vale muito a pena. Artista calígrafo exímio, mas que explorou bastante a abstração na caligrafia. A função semiótica, o trabalho semiótico da caligrafia abstrata, a questão da interpretação, e, enfim. Outro trabalho do Claude Mediavilla, se você for muito... Kitty Sabatier, um trabalho maravilhoso com marcas caligráficas, gestos, linhas. Marina Soria, nossa irmã. John Stevens, não podia deixar de falar dele. Eu deixei esses dois por último por um bom motivo. A gente foi fazer uma retrospectiva aqui, não sei se você já tem esquecido. Poppel ainda trabalhava muito o texto, certo? O alfabeto romano, bonitinho. Ele explorava as suas limitações, e eu fui indo do mais, como é que eu posso dizer? Da letra mais em direção ao gesto, certo? E de repente a gente chega, não foi planejado, a gente chega no John Stevens, que é um artista que eu acredito que consegue caminhar pelos dois lados, do gestual, do interpretativo e também do técnico e do formal. E também Julian Waters, aluno descendente direto do Hermann Zapf. E eu deixei essa imagem aqui porque é interessante dizer que eu não estou falando só a respeito... Para mim, caligrafia não é só a abstração. Não é só o gesto, não é só a tinta espirrando e ninguém conseguindo ler. Mas a caligrafia hoje é levar aquela escrita cursiva para níveis que jamais foram imaginados e que parecem fáceis, mas vai tentar fazer. Para quem tenta, sabe como é que é. Bem, aparentemente, eu acho que não aconteceu ainda. Não sei vocês, esse artigo foi escrito em 2011, por algum motivo foi atualizado em 2016, acho que eles estão tentando, né? Deixa eu ver se já morreu. Não. Mas aparentemente a gente pode dar adeus à letra de mão caprichada, cheia de curvas e tudo mais. Esse é o assunto geral no mundo, com escolas, principalmente nos Estados Unidos e algumas escolas na Europa, alguns países não exigindo mais a escrita cursiva, está todo mundo, aparentemente agora, preocupadíssimo com a morte da escrita manual. Mas, cara, na boa, isso só vai acontecer se a gente deixar de nutrir esse ímpeto natural que a gente tem, na verdade, de deixar uma marca em alguma superfície, de escrever, de falar, eu tive aqui, meu nome é esse, e outras coisas que a gente escreve na parede. E a minha geração, na verdade antes disso, esse ímpeto ele pode ser utilizado, a gente precisa nutrir isso, porque é uma necessidade humana de comunicar. É uma necessidade humana de expressar para todo mundo o que a gente pensa. E aqui em São Paulo, especificamente, isso fica muito claro, né? E tem um papel até social, com relação ao picho, especificamente. Se for pensar bem, a minha geração não tem uma tradição, não conhece uma tradição caligráfica brasileira. Apesar disso, a caligrafia no Brasil nunca morreu. Sempre existiu. A questão é o que é a caligrafia. E, apesar de escrever na parede ser uma das coisas mais antigas que os homens fazem na vida, todo mundo ainda acha isso aqui extremamente moderno e ousado. Né? E, de fato, é. Porque estão quebrando leis, estão se expressando, e isso é cada vez mais ousado. Agora, essa questão da tradição caligráfica no Brasil, é interessante dizer que nos últimos 10 anos isso tem mudado. 10, 15, 12, não sei, depois a gente corrige. Graças ao trabalho de duas pessoas que eu não posso deixar de citar. Nossa mestra, Andréa Branco, em primeiro lugar, que por alguma maluquice achou que ia ser interessante ensinar caligrafia. Se eu achei que ia ser interessante aprender, eu não sei como ela achou que ia ser legal ensinar. Mas estamos aqui, graças a ela.
E os trabalhos lindos que quase ninguém vê. Precisamos resolver isso. Que do seu próprio jeito leva a caligrafia para frente. Encontra novas formas de escrever. Encontra novos alfabetos e novas formas de interpretar o texto. Essa, para quem não sabe, é a bailarina, que é a letra filha. A primeira filha da Andréia, ou pelo menos a filha mais conhecida. E outra pessoa, Cláudio Gil, que não está aqui hoje, mas que tem um trabalho também extremamente experimental. Eu gosto também eu gosto de contraste, né? É uma coisa legal. Você vê o trabalho da Andréia e o trabalho do Cláudio. E os dois são caligrafia. E os dois, no seu jeito, levam a caligrafia para frente. Desconstruindo, reconstruindo, os dois ensinando. E sempre com um cuidado e um carinho gigantesco pelas letras. E às vezes até uma obsessão, no caso do Cláudio Gil, com certeza. E também eu gostaria de fazer duas menções honrosas hoje aqui. Tid Hellmeister, que era muito mais calígrafo que muito calígrafo por aí. E nosso querido Volney e a Matilha da Dreaming Dogs, que tá fazendo história, né? Essas três pessoas, Andréia Branco, Cláudio Gil e Volney, hoje para mim são a primeira geração de professores de caligrafia. Posso estar muito enganado, me perdoem se eu estiver, mas eu sou teimoso e são mesmo. E a gente já vê aí uma segunda geração já ensinando pelo Brasil e fazendo as suas artes, e enfim. Então, para mim, a questão é o que é a caligrafia? E agora eu vou pegar minha cola. Porque minha cola aqui não está funcionando, então vamos lá. Porque eu não quero errar essa parte. Tem meu nome aí, né? Já pensou? Bom, caligrafia, em primeiro lugar, como sempre foi, ela é uma performance. Ela é... Que legal. As letras, as marcas, os floreios, elas são, na verdade, esse registro dessa performance feitas em algum determinado momento da história humana. Em segundo lugar, a caligrafia é uma experiência somática. Ela é o ato da caligrafia é um momento de vários momentos. A sua respiração, a sua postura, o barulho do ambiente, o silêncio, os seus pensamentos, todos esses fatores influenciam os seus gestos e os seus movimentos. E a caligrafia, no fim, ela é, como sempre foi, a soma de tudo aquilo que o calígrafo pensa e como ele enxerga o mundo. E assim como tudo que a gente faz com as nossas mãos, a caligrafia também é uma expressão daquilo que a gente é. A caligrafia é a arte. Desde os futuristas, o texto e a tipografia têm tido um papel cada vez maior na arte moderna. Falei que eu ia roubar coisa do Cláudio ontem. Abrindo um espaço ainda pouco aproveitado pelos calígrafos, mas que tem sido preenchido aos poucos por, quem diria, os artistas do movimento caligrafite, que têm sido também valorizados no mundo da arte e tudo mais. A caligrafia e o artista caligráfico podem percorrer livremente, hoje em dia, o aspecto de forma e função do texto. Ele pode explorar tanto a forma, só a forma, quanto só a função do texto. E a legibilidade fica a cargo dele. Ele que decide se vai ser legível ou não. O texto é dele. Você quer legível? Usa uma fonte. Que tal? Se o calígrafo assim quiser. Arne Wolff disse que a legibilidade é inimiga da criatividade. E está aí uma ideia para a gente ficar pensando a respeito. Caligrafia hoje é ou pode ser uma base sólida para o design gráfico e para as artes plásticas. O ensino da caligrafia contribui com a construção de um olhar mais crítico, mais sensível para a forma, para a composição, para o ritmo, para a linha, para o contraste. Todos esses elementos que fazem o design e as artes plásticas serem o que são. Podem ser aprendidos através da caligrafia. E, por último, hoje, caligrafia também é memória. Praticar caligrafia é manter viva a linha que costura a história da humanidade.
Com a caligrafia, a gente pode entender o passado, refletir o presente e projetar o futuro. Óbvio que o futuro não está nas costas da caligrafia, como eu disse, já faz muito tempo. Mas a gente pode levar ela... Desculpa. A gente pode levar ela para o futuro e escrever o futuro com ela. Por que não? E se você se perder, não tem problema. Que é assim que a gente encontra o caminho que é novo. Eu queria agradecer. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha valido a pena. Muito obrigado, Gui. Perguntas? Imagino que tem várias já. Já tem uma ali. Agora eu consigo respirar. Que alegria. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Ótimo. Então, eu vou muito puxar a sardinha para o meu lado, inclusive. Meu objeto de pesquisa é a pichação, é uma coisa que eu adoro, inclusive. Ai, falei besteira. Não, mas tá certo. Então, justamente o que eu queria criticar e que eu queria saber um pouco mais da sua opinião é justamente sobre o artigo que você tinha mostrado sobre a caligrafia. A gente sabe que desde os primórdios, se não me engano, na Mesopotâmia, a mesma palavra para a pessoa que escrevia e que fazia as tábuas em argila era a pessoa que era um oráculo, era de uma elite, era a mesma palavra que significava o calígrafo, quem transmitia o texto, então era muito elitizado e muito fechado. Então a gente vê isso até a Idade Média, e depois começa a ter um pouco mais essa democratização, era muito mais transmitido pela transmissão oral mesmo, tudo que a gente tinha de conhecimento, e começou a ter cada vez mais uma democratização, e eu vejo muito disso, de que a gente tem esse conhecimento concentrado da caligrafia e da tipografia em quem realmente é dessa elite assim, né? Sim, intelectual, sim. E vai ficando cada vez mais democrático. O que eu vejo nesse texto, eu não li o texto, eu vi só o título, mas que fala que vai morrer a caligrafia, mas, então, justamente o que eu penso que eu queria saber um pouco mais da sua opinião é que, para mim, parece ser muito mais o contrário, que a gente vê realmente, do caso da pichação, tem o grapicho, que vai ganhando cada vez mais força, tem o caligrafite, tem cada vez mais esse movimento de sair um pouco dessas pessoas que controlam um pouco, assim, por assim dizer, esse conhecimento sobre a caligrafia. E a gente também ainda vê a arte, que ainda é bastante elitista, é muito academicista às vezes também, e a gente vê essa mudança de foco do poder desse círculo para começar a ser uma coisa cada vez mais popular. E cada vez mais uma contracultura realmente, como é a pichação, como é o grafite, de você conseguir se expressar e você conseguir transmitir isso, que a gente vê também na caligrafia japonesa, como você disse, de a gente conseguir pela letra e a gente passar essa determinada emoção. Então, realmente, como um movimento cultural é meio que como um grito contrário àquilo, como uma contravenção. E eu queria saber, realmente, se faz algum sentido a gente considerar que ela vem perdendo força, a caligrafia, ou se a gente está descobrindo novas formas de explorar essa caligrafia, talvez de uma forma até um pouco mais, popular e não tão acadêmica, não seguindo regras, sim. Como é o caso da pichação. Eu acho que cada vez que eu leio alguma coisa que a caligrafia vai morrer, eu faço... Cara, não vai morrer. Assim como a tipografia não matou a caligrafia, não vai ser o computador que vai matar a caligrafia. O negócio é o seguinte, é entender que talvez, como eu disse lá no começo, a imagem que as pessoas têm de caligrafia é uma coisa extremamente clássica, extremamente tradicional. E eu acho que isso não vai morrer também, mas já deixou de ter a importância social que teve, ok? Ok, então a pergunta é, o que tem a importância social? O que, no universo da palavra escrita, e escrita à mão, tem importância, tem relevância social? O picho, sem dúvida nenhuma, tem relevância social. Aqui em São Paulo e em qualquer lugar do mundo onde alguém escreve na parede. A caligrafia artística tem uma relevância social. E eu concordo com uma coisa que você falou a respeito da elitização, eu acho que o futuro da caligrafia está nessa deselitização, certo? Por quê? Porque hoje em dia, você fala para qualquer pessoa, eu faço caligrafia, todo mundo, nossa, era muito chato fazer caligrafia. Cara, você aprendeu errado, entendeu? Não te ensinaram direito. Por quê? Porque a gente já chega com preconceito com relação à ideia de escrever à mão, porque é uma coisa ultrapassada e tudo mais. Então, eu acho que tanto culturalmente quanto contraculturalmente,
vai continuar firme e forte. Depende da gente, na verdade, né? Então... Gui, beleza? E aí, mano? Parabéns, gostei muito. Eu queria saber uma pergunta, acho que até mais pessoal, né, para você, sobre... Eu entendo muito bem esse lado artista, designer, criativo, mas como é que foi os 100 dias, né? Porque eu acompanhei muito, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse, na verdade, explorasse isso, porque eu acho que foi muito... Todas essas artes que você desenvolveu é um exercício de autoconhecimento. Você falou isso também na palestra. Então, eu queria saber o que te inspirou, te motivou, se foram mais uma necessidade, uma crise, uma vontade, e se você encontrou o que você estava querendo. Entendeu? Bom, não tem mais imagem. A história é longa, o começo eu te conto depois. O que aconteceu foi que, em algum momento, eu vi que ia rolar essa hashtag, 100 Days Hate Day Project. Eu falei, bom, eu já tinha feito um projeto diário, que foi o Daily Advice. Cheguei a 330 dias direto. E aí eu falei, ok, 100 dias vai ser muito melhor. E foi. Fazer alguma coisa, a mesma coisa, tentar responder a mesma pergunta todo dia, é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de descobrimento do processo. E para mim surgiu porque eu queria treinar aspectos não formais da caligrafia, certo? Eu queria explorar a arte abstrata. Eu tinha muito aquele preconceito de, qualquer um faz isso, não tem certo e errado. Ok, não tem certo e errado, mas tem funciona e não funciona. De novo. E realmente, tem coisa que você olha, você faz e não deu. Então, assim, várias coisas me levaram a treinar isso. Para quem não sabe, eu fiz eles pequenos, foram 100 dias feitos no tamanho mais ou menos A5 ou A6, sei lá. Então, era um trabalho reduzido, mas dentro desse espaço pequeno, como que eu poderia explorar no máximo a gestualidade caligráfica, o traço caligráfico. E nisso, eu fui fazendo várias perguntas, foram surgindo várias perguntas para mim, como, por exemplo, e agora é minha vez de perguntar para vocês, perguntas como, se eu não consigo ler o que está escrito, ainda está escrito alguma coisa? Ou é só um desenho? O que é escrever, afinal de contas? Não a função, e quem teve no workshop ontem não responde, por favor. Eu não quero saber a função, eu não quero saber se escrever é expressão, é registro, não, isso é função. O que é o ato de escrever? Como que eu consigo expressar esse sentimento, ou esse momento que eu estou passando, só com um gesto? E o que tem nesse gesto que eu consigo fazer, às vezes, em 20 segundos? O que tem de mim nele? São perguntas extremamente subjetivas, eu entendo isso, óbvio. E eu consegui responder algumas delas, outras delas eu ainda vou ter que continuar fazendo, explorando e tentando, mas foi mais ou menos por aí. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Se não, eu pergunto outra mais difícil. Gui, eu não tenho uma pergunta, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você desenvolvia antes de tomar esse passo decisivo da caligrafia? Expressão caligráfica. Da expressão caligráfica. Essa coisa mais solta que você faz hoje em dia, não começou de uma hora para outra. Como é que você desenvolvia os seus projetos antes? Que pergunta boa essa, gostei. Bom, antes o meu foco estava completamente em fazer a letra perfeita, tá? E aí, com base em leituras e pensamentos e conversas e ideias e vendo outras possibilidades, o que é a letra perfeita? Que diabo é isso de letra perfeita? É se eu sigo o ducto certinho? Se eu faço na proporção? Que proporção? Quem mandou? Quem é você para me dizer que essa é a proporção? Então começou por aí, mas eu tinha esse desejo ainda, e eu ainda tenho. Eu ainda admiro demais o trabalho, por exemplo, de Hermann Zapf, que era um cara que você olha assim e você fala, mano, pera, isso foi feito à mão? Eu ainda tenho essa coisa. Mas eu percebi que isso não é o resumo da caligrafia, isso não é a caligrafia. Só isso não é a caligrafia. Então, meu trabalho antes era escrever, basicamente. Com as letras que vou escrever de forma legível. Vamos deixar definido dessa forma. Tá? E aí, agora eu entendo que escrever não precisa ser necessariamente legível. Porque ainda está escrito. Depende do para quê, depende para onde vai. Quem que vai ler isso?
depende do que eu estou falando. E trazer mais movimento para a minha letra. Trazer mais movimento para a minha caligrafia. Isso também foi uma coisa que me fez, respondendo também um pouco a pergunta do Reginato, que me fez testar isso, buscar isso. Eu ainda não cheguei lá. Talvez uns 30 anos eu chegue, mas vamos lá, vamos acompanhando. Se vocês quiserem me chamar de novo para conversar daqui a uns 20, a gente conversa. Atualiza. Como é que é? Deixa comigo. Cara de pau é aqui mesmo. Então, Guilherme Menga, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu.